Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse aqui é mais um Causcast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um episódio novo para a gente discutir comportamentos e tendências que tem feito a nossa cabeça. Olha, a gente já falou sobre qualquer coisa que você está chegando agora, porque agora a gente é chique, né? A gente é o UOL, Tab, tu imaginava isso? Eu sou um admirador do conteúdo desenvolvido pelo Tab. É super uma alegria fazer parte desse guarda-chuva. A minha alma espumante tá em borbulhas com essa novidade. Olha, agora você é Tab também, Deus é justo. Começamos com 14 ouvintes, gradativamente fomos crescendo. Aliás, começamos com 0, né? Mas aí chamamos a mãe, chamamos a amiga da mãe, fizemos campanha nos 4 cantos dessa cidade, deste país, e fomos crescendo até que a glória chegou à nossa porta e fomos convidados aqui a fazer parte desse universo. Bem, vamos ter tempo para cada um se apresentar agora para essa nova audiência, contar aqui todos os meandros, mas não podia deixar de dizer que precisamos começar essa nova fase com o pé direito, falando de um tema que é um tema polêmico, né? O povo aprende em casa que política não discute, mas aqui não há assunto que não possamos discutir. Vamos falar disso também. Se você gostar desse episódio, você pode voltar e maratonar todo o nosso passado. Ele é longo. E uma das coisas que o povo mais tem pedido aqui pra gente voltar e falar é sobre essa nova lógica da política, sobretudo a partir do ponto de vista dos novinhos. Vamos entrando com o pé direito, bem vestidos. Eu troquei até de roupa hoje, hein? Na quarentena era a primeira vez que eu troquei de roupa. Foi a primeira vez que eu troquei de roupa. Estamos perfumados, bonitos e penteados, com peles cuidadas, com produtos orgânicos, veganos, daqueles que fazem a gente ser melhor para os outros e melhor com Deus e com a alma. E vamos aqui entendendo como é que podemos discutir com diferentes pontos de vista sobre esse assunto. Ufa, sorte a minha que eu não ando sozinho, né? Eu ando bem acompanhado, de mão dadas. Aí ninguém solta a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. É novo mote, como é que fala? Mote do momento. E tô aqui junto com Marina Roale, que é líder de pesquisa da Consumoteca, sabe tudo de geração, entende tudo do que tá acontecendo por aí. Marina, um beijo, como tá? Um beijo e olá, caóticos. Sejam bem-vindos aí todos os nossos agregados aí de nova audiência, que agora a gente vai ficar muito famoso, né? Para além da Marina, que mora na mansão Itaipu, já pedi aqui, se você não conhece, não jogue no Google, que é capaz do seu computador explodir, porque é um lugar secreto. Só aqueles que habitam esse lugar podem descobrir onde é. Mas não sigo sozinho junto com Marina. Tenho aqui também a presença de Thiago Faria, que é Godá nas redes sociais. @Thiago.Godá. Vai ficar famoso, hein, Thiago? Olá, caótico. Será? Que medo, hein? Mas vamos que vamos. Só para fazer as devidas apresentações, Thiago é especialista em pesquisa também, né? Entende tudo desse negócio. Para além disso tudo, domina as técnicas e a metodologia da antropologia visual, que tenta entender como as imagens podem nos ajudar a olhar o mundo por outros olhos. E Thiago é um esteta para isso tudo, hein? É importante ficar claro aqui. É comigo mesmo, pessoal. Mande nudes, mandem o que quiserem. Todas as belezas eu aceito. Nude feio não, hein? Pelo amor de Deus. Nude feio não. Trate esse negócio. Com filtro. E também nessa trupe, Rebeca de Moraes, que é especialista em tendência, vem pesquisando há muito tempo o que vai ser o amanhã, o que vai ser o mundo, os novos movimentos para tudo quanto é lado, já rodou, já teve em Londres, já teve tudo quanto é lugar, e agora aqui vem nos ajudando a tropicalizar como é que esses movimentos internacionais ganham um gostinho latino-americano, né, Rebeca? Pois é, Michel, estamos aqui tentando desvendar esses futuros possíveis para esse Brasil, para essa América Latina, que não é trabalho de amador, você sabe, né? Tá cada vez mais difícil. Tá difícil, mas é sorte a nossa que estamos aqui no Causcast predispostos, né, com disposição para tentar entender o que tá rolando por aí. Vambora, Causcast tá no ar. Olha, o Brasil já teve altos e baixos na política, né? Já tivemos momentos onde íamos às urnas achando que o mundo mudava com seu voto, outros momentos onde íamos porque éramos obrigados ou somos obrigados aí, dado que o voto é obrigatório no Brasil, mas esse, de uma forma ou de outra, não importa a época, é um tema ultra mega delicado.
Na minha casa, minha avó sempre dizia, olha, política, futebol e religião não se discute. E esse tema não fazia parte das conversas da mesa do jantar, não fazia parte do nosso dia a dia, nas conversas de família, a gente deixava isso para um momento específico, ou numa conversa com quem entendia, ou quem achava que entendia, ou mesmo no período da eleição. Mas acontece que a política, mais do que nunca, engloba e atinge todo mundo. E a gente vem se dando conta disso com muita força. E essa é uma pauta que precisa ser fortemente discutida. O voto e as ideologias que cada um tem, que antes ficavam na esfera do segredo, aquela gente insuportável, né? Que diz, meu voto é secreto, meu voto é secreto. Hoje a gente cada vez mais vê todo mundo saindo para a rua, querendo marcar posição, e inclusive o fato de você não marcar posição diante de determinados assuntos é quase assumir o papel de que está passando pano, né? Eu brinco sempre que os problemas no Brasil andam tão graves que não há como você ficar quieto diante dos absurdos, porque se você fica quieto diante dos absurdos, isso já é um posicionamento também. Mas essa relação com a política, ela tem um corte geracional muito importante. Gerações diferentes se relacionam com os temas cotidianos de formas diferentes também. Os milênios fazem uma coisa, os ex fazem outra, os baby boomers outras. Se você não está acostumado com esse tema, não tem problema. Marina Roale, que é especialista nesse assunto, conta pra gente aí, hein? O que é esse negócio de Z, milênio, geração, como é que é, hein? Vamos lá, fazendo aquele recap clássico, quando a gente está falando, vamos começar pelos novinhos aqui, que é essa geração Z que está votando aí, são os mais novos a votarem hoje, a gente está falando daqueles que nasceram entre 1995 e 2010. Na sequência, a gente tem os millennials, que é essa geração que hoje já está aí por volta dos seus, no topo aí dos 35, 36, né, que vai na sequência. Quem já está na faixa ali dos 40, perto dos 50, é a geração X. E quem passou dos 60 são os famosos boomers. E o pessoal do Vinho está um pouco engajado, né, Thiago? Sem dúvida, Michel. Acho que essa geração que a gente está chamando aqui de Z começou a ter mais contato com a política a partir daqueles movimentos de junho de 2013, né? Com aquela onda de protesto que ficou marcado como manifestação dos 20 centavos ou como jornada de junho. Então, quando os millennials estavam na linha de frente, manifestando a insatisfação com a realidade nacional de uma forma mais ampla, apesar do pretexto inicial, seja a coisa do reajuste do metrô, mas muita insatisfação veio à baila, né? Então, acho que antes disso, obviamente, os ex eram demasiadamente novos e não tinham visto nada de muito concreto ou vivenciado do ponto de vista política. E eu acho que o que acontece é que nem essa, nem outras grandes tentativas de mudanças políticas surtiram grandes efeitos a partir desses acontecimentos, né? Então, acho que começa desde então a existir para essa galera um certo desacreditamento desse sistema mais tradicional do espectro político e ativista. Então, acho que tem um pessoal aí, Z, que se distanciou da política, sobretudo nessa perspectiva do partidarismo, como a gente entende a política institucional hoje, né? Acho que houve um desgaste da política como linguagem mesmo, e como plataforma possível de mediação de interesses sociais. É muito legal isso que você está falando, tipo, porque eu acho que esse talvez tenha sido o principal aprendizado ali de junho de 2013, né? A gente entendeu que tinha outra forma de participação política, completamente descentralizada, sem líderes claros, cada um com sua pauta. Eu gosto muito de uma definição do Torturra, do Bruno Torturra, do Fluxo, que é um canal no YouTube, ele é roteirista, escritor, cara super interessante, e ele fala muito dessa coisa de que as passeatas de 2013 pareciam feeds do Facebook, cada um com seu post, que era o seu cartaz, pedindo uma coisa. E a gente aprendeu um pouco isso, que tinha um outro jeito de fazer política, né? Surgiu uma nova forma de fazer política. Marina, não tem um jeito certo de fazer política, não, né? Tudo pode ser uma forma possível de questionar e organizar as relações de poder, né? Não tem jeito certo, mas parece que cada um quer acreditar que o seu jeito é o certo, e isso gera muito conflito, né? E a verdade é que política sempre foi, de alguma maneira, uma disputa de narrativa. Mas por muito tempo essa narrativa ficou concentrada ali no palco da grande mídia, que controlava ali essas histórias que eram contadas, e quem era o vilão, e quem era o mocinho de cada história. E conforme a internet foi abrindo espaço para pessoas trazerem suas visões de mundo, a gente ganhou aí um cenário de polinarrativa. Quem aqui for do nosso fã-clube aí do Caótico Raiz, vai se lembrar que lá no episódio 5, a gente falou aqui de um termo que é um efeito que rola na internet hoje, que é o polifonia digital,
que é esse espaço online onde a gente tem vários palanques simultâneos e está todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí a gente tem uns problemas de escuta, mas a gente também dá voz a quem nunca teve. Então tem um lado bom disso, que a gente consegue ter acesso à parte da história que até então a gente nunca tinha tido, coisas que tinham sido censuradas, a outras visões, a refletir. Mas, por outro lado, fica com muito ruído, né? A gente entra nessa zona de feed de cada um falando do que quer. E aí o que antes, como você falou, ficava ali guardado, ali as 7 chaves, era uma coisa, política é que nem gosto, cada um tem o seu. A internet começou a botar para fora algumas coisas e não, vamos debater, eu quero contar minha narrativa, eu quero contar a minha versão da história. E aí, a partir, principalmente, aí, acho que um marco para a história, pensando aí em internet política, a gente tem as eleições de 2014, né, as eleições presidenciais, onde a gente começou a entender que o Brasil, sim, era um país polarizado. Porque se a gente pensar aqui nessa realidade dos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado agora aí, de como lá tem todo um sistema de votação diferente, mas como a sociedade já estava bipartida. Lá tem muito claro lá quem é democrata, quem é republicano. Muitas vezes a pessoa nasce republicano, só casa com republicano, só tem amigo republicano e está tudo bem. E aqui a gente teve que ir descobrindo que, de repente, nosso vizinho, a pessoa que você casou, o seu chefe, tinham visões de política muito diferentes da sua, né? E a internet botou isso para fora, porque a pessoa almoçava com você e não falava disso, e no post ela estava falando algo que é super contra o que você pensa. Então, essa disputa Dilma e Aécio, ela entrou no jogo da internet e foi um momento onde a gente se dividiu entre coxinhas e mortadelas. Pois é, Marina, e eu acho que isso, se a gente pensa, né, em retrospecto, acho que isso tem um começo ali na história de como a gente aprende sobre política, né? Porque eu acho curioso como a temática da política, em geral, chega nos jovens a partir de do posicionamento dos pais, dos avós, e outro diferente na escola ou na faculdade. E você, quando é jovem, acaba criando uma ideia de política que, em geral, é muito baseada na ideia de pessoas próximas, né? Então, a relação que os jovens têm com a política, em geral, vem pré-estabelecida por influências que também já estão carregadas muitas vezes de preconceitos. Então, acho que tem um desafio ali de quando os jovens entram na política, que é o de elaborar uma forma de pensar própria, pensando no que está acontecendo agora, elaborar uma forma de pensar própria diante de um cenário que é de muita polarização. Você basicamente tem que escolher lá se é preto, se é branco, se é Fla, se é Flu, né? E não é uma tarefa fácil. E se tem uma coisa que Zé não gosta é de tomar lado desse jeito, né, Rê? Acho que é uma geração muito crítica, mas que tem uma dificuldade de assumir esse balaio ideológico, né? Muito grande. Eu acho que não por acaso esses jovens têm a ideia de que política é coisa de gente mais velha. Acho que é essa geração que cresceu, sobretudo, ouvindo uma discussão e uma briga familiar muito infrutífera, né? Que nunca chegou a lugar nenhum, e não um debate educativo e construtivo. Você tem que ter um lado, né? Não dá para estar no meio. Eu acho que deu uma invadida na vida cotidiana, né? Deixou de ser o tema da política, ou vamos falar de política, e começamos com a implosão dessa coisa de política não é só partido, política está na questão do feminismo, do racismo, da luta das minorias, na construção de novas narrativas, na construção de uma narrativa para além do padrão que a gente aprendeu na escola, que é o padrão europeu, blá, blá, blá. A gente conseguiu entender que política está em todo lugar. E isso fez com que o tema deixasse aos poucos de ser um grande tabu, eu acho. Eu acho que ele era mais tabu antigamente, né? As pessoas antigamente elas falavam de política dizendo quase, olha, eu não sei falar desse assunto, mas vou falar. E agora acho que está ao contrário, todo mundo achando que sabe falar sobre tudo, né? Eu lembro que quando eu fui fazer essa pesquisa para o mestrado, eu fiz uns grupos focais com jovens. Aí eu estou fazendo um recorte de jovem universitário de faculdade federal, né? Também tem que pautar isso aqui. Mas vinha muito isso da política só entrar na vida desse jovem nesse momento que ele entra na faculdade. Porque até então, ele não tinha muito esse debate em casa, tinha até ali, você sabia em quem os pais iam votar, mas não tinha um debate, um porquê, era isso e pronto. E aí, quando eles vão entrando na faculdade, eles vão entrando em contato com movimentos estudantis e causas, eles vão se entendendo ali, vão entrando ali num despertar de política, e aí, com todos esses episódios de Lava Jato e tudo mais, eles começaram a falar disso em casa, e muitas vezes, às vezes, confrontando o que os próprios pais pensavam em outras ideologias. E é quando esse jovem, muitas vezes, tem sua primeira discussão política de família num grupo de WhatsApp.
que é quando começou aquela treta toda de sair descobrindo o que o outro pensa e vocês terem que debater um assunto que ficava meio nesse tabu aí, como a Rê falou. E como os ex, eles têm ali uma noção de percepção de tempo completamente distinta, né? Porque a tecnologia permitiu com que eles colocassem a mão na tela do celular e resolvessem boa parte das suas vidas, a percepção deles com a política muda também. Eles cresceram acreditando, né, que a tal da política tradicional, aquela que você vai lá, vota, o fulano teoricamente te representa, e ele está lá a 2.000 quilômetros de distância, porque está em Brasília, e você manda uma cartinha para o Congresso, para o presidente, para poder falar alguma coisa, sabem que isso não dá certo. E aí eles foram criando uma nova mentalidade de que podem fazer algo diferente e que as velhas figuras da política, os grandes caciques, precisam de renovação e precisam virar outra coisa. Então eles se engajam mais com o novo do que com esse velho comezinho tradicional do dia a dia. E se tem diferença, tem coisa nova. E se tem coisa nova, precisa de nome do boi. Qual é o nome do boi? Qual é o nome do boi? O boi. Nome aos bois. Michel, o nome do boi de hoje é o apartidário com causa. Como é que é? Como é que é? O apartidário com causa? Porque o Z, quando a gente tenta entender o que é esse jovem Z em relação à política, ele é uma pessoa que se diz apartidária, porém com causa. O que dá um bug na gente, mas justamente porque não somos Zs. Como o Z em tudo, todos os programas que a gente sempre falou aqui de geração Z, a gente sempre falou, acho que o Thiago também já mencionou aqui, dessa necessidade de fluidez, de poder se mover, de poder mudar de opinião, né? Essa coisa do mutável, ele é muito forte na geração Z, e isso também se reflete na forma como eles entendem e se posicionam na política. Se você conversar com um Z e perguntar se ele não tem opinião em política, ou você cair para aquele lado do isentão, isso para ele pega muito mal. Porque a gente não está falando aqui de uma geração que é alienada, porque eles estão ligados aí em vários movimentos sociais, em militâncias e tudo mais. Porém, eles não se identificam com os partidos, né? Eles têm essa ideia de quando você fala de política, a palavra política cai num território onde eles têm pouquíssima confiança, onde é algo muito, é coisa de gente velha, então eles têm um certo desconforto de demonstrar uma afinidade com política. Por outro lado, eles são cheios de causas e são cheios de posicionamentos e vivem falando que tem uma opinião para dar sobre tudo. Então a gente cai nesse lugar aí um pouco diferente aí dessa forma de encarar a política. Um dado que a gente tem, que a gente pesquisou aí esse ano, para atualizar os dados que a gente tinha de geração Z, olhando aí para todas as classes no Brasil, é de que só 32% da geração Z, tô falando aqui de jovens de 16 a 25 anos, tá? Só 32% da geração Z assume algum lado, alguma ideologia política quando a gente fala de esquerda, direita ou centro. Enquanto 44% deles falam que eles, embora tenham alguma posição, alguma opinião política, eles não se identificam com nenhum dos lados. E só 24% disse que não sabia opinar e não tinha opinião alguma para dar sobre o tema. E é muito interessante perceber que tem um movimento dos jovens indo atrás das causas muito mais do que os partidos, porque de fato acho que os partidos como eles são hoje, né, e pensando que eles foram fundados aí na geração anterior, eles já não exprimem mais na sua identidade esses valores da nova geração, né? Marina, acho que se a gente for comparar, apesar de ser um discurso que vem ganhando força, continuando aqui na nossa conversa, essa questão do apartidarismo político é muito mais forte para a geração Z, né? Falar de política é falar de lados, de ideais. E o Z gosta de ter opiniões, mas não gosta de assumir um lado categoricamente. Acho que é como se o balaio do posicionamento ideológico fosse grande demais para defender. Isso me lembra muito o nosso clássico exemplo Z, a Sasha, que é vegetariana, mas come carne quando dá vontade. Eu acho que o jovem Z pode até ter uma inclinação de esquerda, mas ele neoliberaliza quando dá vontade. Então ele não tem um comprometimento necessariamente com os espectros ideológicos aí tradicionais da política. Mas a gente também não pode deixar de notar um comportamento de classe dentro desse cenário, né? Eu acho que não dá para colocar aí jovens dentro de uma mesma perspectiva.
Então, Marina, adicionando um pouco os dados que você falou sobre política, você falava que 48% dos jovens acreditavam que acompanhar de perto o que acontece na política é extremamente importante para lutar pelo mundo que acredita. Tem uma distinção importante de classe aí. Na classe A, esse número aumenta para 59%, e já na classe D e E, ele cai para 38%. Então, acho que, como você já falou, o jovem da classe A, em geral, já tem um debate político dentro de casa, né? Além dele ter mais acesso à universidade, ambiente acadêmico, que tende a ser muito mais politizado dentro dessa discussão. Em contrapartida, eu acho que o cara da classe D e E, em geral, já vive à margem do Estado, né? O interesse tende a ser muito menor porque não há uma percepção efetiva de que as políticas públicas tenham o poder de alterar a sua realidade histórica de desigualdade e de descaso do Estado. Então, política se torna uma pauta ou pouco relevante ou absolutamente desacreditada, né? E, Ti, acho que de tudo isso que você traz de classe, acho que é uma coisa interessante também para a gente abrir os olhos, é que quando a gente fala aqui, né, que essa geração Z ela é a partidária com causa, é comum que nossos ouvintes comecem a acionar aí na cabeça muitos exemplos. Nossa, mas quando eu abro meu Instagram, eu tô vendo um monte de jovem que eu conheço, de gente da geração Z que mega se posiciona, que super fala sobre o tema, que abre voto e que milita e tudo mais. Mas é legal a gente pensar aqui também que a gente está saindo aí um pouco da bolha quando a gente traz esses dados e vai entendendo que, de acordo com a realidade socioeconômica desses jovens, a gente vê que quanto mais próximo da classe média a gente chega, é onde a gente mais encontra esse dilema de jovens que se veem com opinião política, que se veem com pensamentos e coisas a dizer, mas não se veem representados por ninguém ali para eles. Então, para esses jovens, a gente vê uma flexibilidade maior de repente, numa eleição, votar para prefeito de um partido e um vereador de um partido muito diferente, porque ele vai vendo causa a causa quem atende ele e como atende. Então, esse eleitor ele não faz tanto essa diferença de partido, mas ele começa a olhar mais para as propostas e para o político em si, o que ele traz ali de relevante para ele. E importando menos, nesse caso, se é direita ou se é esquerda. E para adicionar mais uma camada aqui a esse nosso debate, a gente não poderia deixar de conversar com alguém que de fato é da geração Z, né? Então vamos compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso papo com o Marcelo Rocha, que tem 23 anos, é fotógrafo, educador e ativista, né? Porque o pessoal da geração Z tem essa bio parruda. Recentemente, ele apareceu em uma live da Vogue falando sobre política, ele é colunista do Mídia Ninja e vai ter um TEDx para falar de militância negra em breve. Vamos ver aqui esse áudio dele. Nas periferias dos grandes centros, principalmente, isso já é uma cultura e um cenário de muito tempo, né? Das pessoas não votarem diretamente no partido, mas votarem segundo essas causas que estão ao redor desses candidatos. Então, buscar uma causa para acreditar, buscar algo para acreditar tem sido muito comum e tem sido algo que motiva, né? Então, a gente viu agora, acho que tem uma grande referência no meio disso, que é os últimos protestos pelas vidas negras que acumularam várias candidaturas, né? Que acumularam candidaturas muito importantes, inclusive para o cenário eleitoral que a gente tem visto. Então as pessoas têm buscado estar com aquelas causas que elas acreditam, tanto dentro da esquerda quanto dentro da direita. Então é uma juventude que se importa muito com essa construção política que está ao seu redor. Então eu acho que vai ser uma coisa muito importante nessas eleições, esse agrupamento de causas, né? Então o MBL se torna um grande exemplo dessa tendência, que ele consegue criar essa narrativa na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele cria essa narrativa de movimento político de causa e consegue eleger suas três principais lideranças. E também hoje a gente vê essa crescente também com os outros movimentos da esquerda e com movimentos políticos. Então, muitos candidatos atrelados a uma causa diretamente, não a uma clientela política. E eu acho que isso vai fazer total diferença dentro dessa disputa eleitoral desse ano. Essa confusão aí de povo tem que escolher um lado, tem que saber de que lado tá, tem dado briga pra caramba aí, pra tudo quanto é família, tem gente brigando com o tio, com a mãe, com a sobrinha, com a sua... Uma confusão danada. É um pouco daquela coisa que a gente vem falando bastante, que a política quase virou uma opinião pessoal, né? Fulano tem direito de ter uma opinião pessoal sobre política. E tudo que ele fala, ele acha que é opinião pessoal, e por isso ele pode falar. Rebeca, esse negócio é papo de milênio? Como é que é, hein? Pois é, Michel. Eu acho que por mais que a forma como os jovens
fazem a tal da política seja considerada menos engajada, eles começam a criar novos jeitos de participar, né? Sem ficar preso a um partido, a uma pessoa. Eles são movidos pelos ideais. Então, se um político mudar sua posição e seu discurso, é bem capaz de uma nova onda de apoiadores surgir. E essas pessoas seriam os Zs, que são mais flexíveis que outras gerações. É uma coisa muito contemporânea, né? Porque acho que, no fundo, a gente não deveria entender política como um assunto tão pessoal, né? Porque, como eu entendo política é justamente sobre a gente entender qual é o tipo de laço ou o tipo de acordo que a gente vai querer fazer para poder conviver em sociedade, né? Acho que a polarização que veio aí tornou isso muito pessoal, porque virou eu sou, né? Eu tô fechado com fulano e não posso mudar de ideia. Então, claro que muita gente que não quer se dizer fechado com um partido ou com outro por medo de mudar de ideia, muitas vezes, né? A gente fala muito do processo de polarização frente à nossa realidade, né, Rê? Mas acho que isso vem acontecendo em outros lugares do mundo. Até nos Estados Unidos, onde a cultura política é bipartidária há séculos, os jovens estão desconfortáveis de escolher um lado, né? A gente vê numa pesquisa rodada por uma empresa norte-americana sobre a geração Z, onde dizia-se que 39% dos Z se identificam como democratas e apenas 20% deles como republicanos. Mas sabe que eu queria trazer uma problematização aqui? Acho que é um pouco na linha do que você trazia, Rê. Eu acho um dado particularmente perigoso, sobretudo porque me soa muito bem aos ouvidos e conota um discurso muito equilibrado, né? Do tipo, não, nem lá, nem cá, tô no meio. Mas política não é sobre independência, no fim das contas, né? É o justo oposto. Política é sobre codependência, política é sobre articulação coletiva e mediação de interesse. Então, acho que esse processo de desacreditação geral desmonta um pouco o poder coletivo e acaba servindo ao que se quer combater, no fim das contas, que é a chamada velha política, né? Me parece aqui que a crise efetiva que a gente tem é de representação e faz parecer que ela é uma crise de linguagem. E me parece que a política é a única plataforma possível dentro do jogo democrático. Então, generalizar a política como putrefada serve mais para mal político permanecer onde está e não para abrir novos horizontes e esperanças a partir de novas representações e articulações dentro desse universo. Tem dono, né? Se interessa a alguém, a gente não pode esquecer isso nunca, né? Claro, claro. Eu acho que é fazer essa leitura, né, de que a política se restringe a partido, atende o interesse de poucos, de fato, né? Vocês sabem que tem uma outra pesquisa aqui que a gente andou investigando, que também é gringa, vem da Verizon Media, que é uma consultoria especializada em conteúdo, e essa pesquisa confirma o interesse da geração Z nas causas, né? Então, para eles, claro, como a gente sabe, é para os Zs que a gente olha quando a gente está pensando em tendências aí, porque eles vão ser os herdeiros do planeta no século XXI, meio ambiente, questões políticas e pautas sociais são os temas de maior atenção nas conversas entre os seus grupos. E essas são pautas muito mais levantadas atualmente do que anos atrás. Não é de se esperar que os jovens estejam mais engajados nesse assunto. E acho que tem a ver com o que a gente estava falando, então, sobre a questão de olhar para a política como partido, né? Porque é claro que esses assuntos todos que a geração Z traz, eles estão diretamente ligados à política. Então, a preservação do meio ambiente, etc., tudo isso é política, né? Só que chega com nome diferente para os jovens. Que é muito interessante, que acho que voltando a isso que o Thiago falou, afinal a gente está discutindo linguagem ou a gente está discutindo a coisa em si? Porque ao mesmo tempo que essa geração mega foge dessa ideia de falar de política, eles estão debatendo política o tempo inteiro, né? Quando você está defendendo uma causa de identidade, a política está cada vez mais na música pop, a política está nos memes, a política está em todo lugar. E aí isso me faz lembrar muito um meme que é a cara da geração Z, que vem bombando aí no ano de 2020, que eles adoram usar, que é o enfim a hipocrisia. Diz que é vegana, mas não aguenta a tentação carnal, enfim a hipocrisia. A pessoa me acorda e pergunta se eu tava dormindo, enfim hipocrisia. Que é esse momento onde eles reconhecem suas próprias contradições e é a cara da geração na política, porque você fala, olha, eu não gosto de falar de política e de repente você tá ali fazendo um textão super politizado e manda, enfim, a hipocrisia, porque eu vou falar disso sim. Então eles estão engajados com outros temas que acaba dependendo ali da política para ele funcionar. E aí tem um termo que a gente não pode deixar de trazer aqui para entender essa relação de geração Z com política,
que acho que ele reflete muito também um mood da atualidade que a gente tem, que é a ideia de espiral do cinismo, que é uma ideia do Joseph Capella e da Catherine Hall, que são dois pesquisadores aí do mundo da comunicação, que falam que essa nossa relação com política, como ela vem há anos sendo mediada aí pela mídia, por essas narrativas que contam pra gente, a gente acaba sendo alimentado e sendo convidado a entrar num círculo vicioso de crises políticas e ideais políticos corruptos, reforçando a ideia de que não vale a pena. Não adianta a gente ficar aqui debatendo, discutindo, militando, sabe? Essa ideia de, tá tudo ruim, vamos seguindo. E por mais que isso seja engraçado e tenha humor, isso reforça a nossa ideia de que não vale a pena lutar. Então, é um território perigoso aí quando a gente pensa em geração Z política. Marina, eu confesso que adoro ver a geração Z na internet, como eles se soltam, enfim, como eles usam de uma linguagem própria mesmo, né? Quando a gente, às vezes, quando vai analisar ou quando a gente vai olhar para os mais jovens, é muito comum que se incida sobre o erro de achar que, como eles não são filiados a partidos políticos ou não estão falando da política institucional com a mesma linguagem dos mais velhos, de que eles são totalmente alienados. Isso é uma bobagem, né? Isso é um olhar antigo para o assunto. O engajamento político pode acontecer muito bem através das redes, como a gente estava falando mais cedo, né? Das plataformas, das redes sociais. As nossas pesquisas mostram que 63% dos jovens preferem se informar pelo Instagram e que isso para eles seria a forma mais fácil de ficar em dia com as notícias. E é de se respeitar isso, né? Cresceram entendendo como algo que não era pro bico deles, né? Que não fazia sentido na vida deles. Fiquei pensando aqui em como é que os ex vão se comportar, o que a gente pode esperar deles nessas eleições, hein? Michel, eu vejo, pelo menos aqui de dentro da minha bolha, eu enxergo dois movimentos muito claros, né? Que é uma esquerda intelectualmente mais elitizada, que ruma para esse voto de representação que a gente tem falado, né? Étnica e identitária, e uma turma que não se vê muito representada pela política institucional, que vai buscar alternativas fora da política, entre muitas aspas aí, né? E eu acho bastante importante a gente ressaltar aqui alguns movimentos que também acabam abarcando jovens, embora a gente não passe por eles no discurso tradicional, que é o primeiro de correntes religiosas, né, sobretudo evangélica. Tem candidatos que, a rigor, refletem valores de algumas comunidades cristãs, e os jovens não estão de fora dessa realidade social predominante em muitos rincões do país, né? E eu acho também importante a gente ficar atento a uma constante construção narrativa de violência pública, que é real, mas que também é apropriada eleitoralmente, e que, aliado a um discurso de desmoralização generalizada, tem levado muitos militares para a linha de frente. Estou citando esses dois elementos aqui, porque, sintomaticamente, o cadastramento de candidatos nessas eleições bateram recordes de prenome como pastor, coronel, delegado. Então, acho que são movimentos importantes da gente ficar atento na perspectiva dos jovens também. E eu acho que quando a gente fala de forma, tem muita campanha política ganhando força dentro de redes sociais, né? Usando as redes, apps, memes, para atrair um engajamento de jovens eleitores. Acho que a campanha do Boulos aqui em São Paulo é um excelente exemplo de uma linguagem orientada aos jovens, que pelo menos segundo as pesquisas, tem surtido efeito com o uso desse tipo de linguagem. E acho que vale ressaltar ainda que esses jovens não têm apenas uma presença consistente e ativa nas redes sociais, mas também utilizam ela como um mecanismo de ativismo e a favor de minorias, né? No final de maio desse ano, por exemplo, durante as manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, os fãs inundaram um aplicativo de scanner da polícia de Dallas com imagens dos seus ídolos, depois que o departamento de polícia pediu que os cidadãos enviassem vídeos de protestos para reconhecer e prender manifestante. Então, para se ter noção do impacto, o app simplesmente não aguentou a quantidade de envios e saiu do ar temporariamente. Então, eles estão desenvolvendo uma forma aí digital, inusitada e ativista de fazer política. É muito curioso, né, Ti? Porque ao mesmo tempo, como você não se diz política, a política está em todo lugar, né? O que você falou. E eu acho que os políticos já estão entendendo essa nova política e talvez respondendo lá aquela nossa pergunta do início, né? Esse novo jeito de fazer política, ele dialogue muito com um novo formato, né? Com essa linguagem digital permeando essa vida e a gente abandonar aquela ideia de que o que está no digital não tem o mesmo valor e todo aquele discurso purista aí por muitos anos rolou. E voltando aqui nos memes, né, em como
isso cada vez mais dialoga com política, esse é um formato que movimenta discussões sobre o tema, mas que muitas vezes de uma maneira mascarada, né? E o meme ele é quase que uma forma segura para esse jovem falar de política, se posicionar, falar o que ele quer ou provocar alguém sem que ele tenha que levantar uma bandeira, né? Então o meme ajuda às vezes você a ser apartidário, mas ter causa, porque você provoca, você coloca, você bota ali na tua timeline, aquilo é efêmero, depois de um tempo não lembram, não vão printar, não vão usar contra você, mas você conseguiu naquele momento comunicar para o mundo o que você pensava sobre aquele assunto e não ficar naquela ideia terrível que é para a geração Z, que é de ser visto como o isentão do rolê. Seguindo aqui esse papo de meme também, para eu não ser a única porta-voz desse assunto, vou trazer mais um pedacinho do nosso papo com o Marcelo, porque ele também trouxe a visão dele sobre esse formato de linguagem no meio da política. Vamos ouvir. A memética, ela tem uma cultura de todo dia é uma novidade. Então, se esse candidato não tiver antenado com a novidade, se ele não estiver buscando e estiver inserido na rede, facilmente ele é excluído disso. E fora isso, o candidato ele tem que fazer parte da rede. Ele pode ser o próprio meme, né? Então acho que também isso virou uma tendência. O próprio candidato ser o próprio meme, ser o próprio viral e conseguir alcançar um eleitorado através disso. Legal esse ponto dele de que os jovens fazem aí essa busca pelas causas dentro dos partidos, né? Não sei vocês, mas eu só faço ficar mais ansiosa pelas eleições, porque se tem uma coisa que o Brasil faz bem, é meme, né? O candidato virar meme, isso aí torna a eleição muito mais divertida, não é por nada não. E tem meme que pode te botar para baixo, né? Mas tem meme que transforma também esse candidato aí num grande personagem e te ajuda a angariar voto, né? O meme ele dá uma personificação aí extra para essa pessoa. Eu acho que tem um outro ponto também, que me lembro de uma entrevista que fiz com um jovem no México, que ele dizia que se informava através do Twitter e através dos memes, né? E aí ele tinha uma relação com temas, que eram temas sérios do nosso cotidiano, que merecem debate, que era só através do deboche. Não estou querendo fazer aqui o tiozão, dizendo que a gente não pode debochar de coisa séria, pelo contrário, o humor eu acho que é uma arma importante pra caramba pra gente discutir temas que são sensíveis, mas não é só isso também, né? Uma hora você tem que botar, de certa forma, a roupa certa, sentar na mesa certa para poder conversar de maneira mais correta, né? O mais apropriado, não é só brincadeira. E um outro ponto também, Mariana, você que é uma grande especialista aí sobre esse assunto, tem a ver com essa coisa que é a superficialidade desse tipo de comunicação, né? Não dá para a gente resolver assuntos complexos com uma linguagem que é uma linguagem simples do dia a dia, da brincadeira, da zoeira, do engajamento, mas não é do debate. O meme eu acho que ele te puxa, mas ele não gera debate. E política, como o Thiago bem colocou, é o espaço da construção de vínculos da gente com os outros, através de uma mediação de interesse. Isso precisa de conversa, né? Não é só eu te mando o meme daqui, você manda o meme de lá. Eu concordo com você, Michel, e acho também interessante entender como que as pessoas estão pensando as redes sociais para ter nelas o tipo de conversa que é possível, né? Acho que vale a gente destacar aqui o TikTok, porque é uma rede social que virou uma super ferramenta política em 2020, né? Tem muito político usando os artifícios digitais aí, muitas vezes como se fossem velhos panfletos, fazendo dancinhas que estão na moda, para que esse conteúdo chegue nos jovens. Mas, por outro lado, a gente também tem o exemplo do TSE, que está entrando na rede com um perfil educativo, aderindo àquela linguagem que o jovem está mais acostumado para passar informações relevantes, né? Então, acho que, querendo ou não, é algo que vai viralizar ou pelo menos chamar a atenção. Claro que o TikTok é uma rede que possibilitou uma linguagem de internet que é muito fácil e rápida, em que se transmite uma mensagem muito rápido, mas agora acho que o desafio é entender quais são os seus limites, né? Porque é o que você está falando, nem tudo pode ser resolvido com meme, nem tudo pode ser resolvido com uma dancinha de TikTok, né? E dado que falamos tudo aquilo que precisava ser dito, vamos pro Dica de Ouro. O Dica de Ouro de hoje a gente vai falar um pouco desses políticos, né? Principalmente desses que se acham mais modernosos e aqueles que são mais antigos lutam pesadamente para tentar rejuvenescer suas próprias marcas. E com isso,
gerar o engajamento dos jovenzinhos. Não tem jeito, né? Quem está acompanhando aí um pouco as campanhas desse 2020, para vereador da sua cidade ou para prefeito, o povo que está gerando mais barulho é aquele que está entrando de cabeça nessa linguagem mais nova. Eu acho que o Boulos é um caso interessante, né? Tiago, esse novo jeito aí dos ex se relacionarem com a internet, com uma linguagem nova, traz uma nova pegada, né? Sem dúvida, Michel. Eu acho que uma marca fundamental para falar com a geração Z é usar do elemento da alteridade, para de fato acertar no tom e na mensagem. Acho que a gente tem alguns bons exemplos recentes que falam um pouco desse engajamento bem-sucedido na perspectiva de marcas, como o Magalu, quando diz que vai contratar apenas trainees negros, ou quando o Burger King veicula campanhas com drag queens. Então, acho que é o tipo de política que fala bem essa real, sem levantar bandeira, defender causa. Você consegue ter uma conversa real com essa geração, levantando bandeira, defendendo causa, mas sem conotar necessariamente uma ideologia pré-moldada ou partidária. Então, acho que o pensamento político dessa geração fragmenta mais suas causas do que o balaio que a gente está acostumado historicamente a carregar entre essas polarizações de esquerda e direita. E é bem capaz que muita gente queira saber como conquistar o engajamento dos ex, né? Então, acho que pensando nisso, a gente elaborou aqui uma lista de 4 itens que nos parecem muito essenciais para criar um diálogo frontal com essa galera. Primeiro é gerir uma comunidade, fazer parte de algo de forma ativa, colaborativa de verdade. Acho que é uma fórmula de sucesso para manter um relacionamento duradouro com essa geração e uma ótima forma, obviamente, de entender o mundo. Acho que o segundo elemento aqui é apoiar movimentos e causas. Como a gente falou, essas variantes superam a ideia de um partido e humaniza a marca de uma forma muito mais profunda, além de se conectar com os valores dessa geração. Acho que um terceiro elemento que parece muito óbvio, mas que não necessariamente se faz dessa forma dentro do universo político, é fazer o que se diz. Acho que parece muito simples, mas o discurso vazio está muito no radar da geração Z. Ela está muito acostumada com buchitagem e sabe reconhecer. E acho que o quarto elemento fundamental aqui é da voz. Acho que para garantir que a mensagem seja de verdade, se junte às pessoas que têm um discurso importante sobre o assunto. Então, assuma um lado, assuma uma bandeira, mas também dê voz a pessoas que historicamente ou identitariamente fazem parte dessa comunidade ou desse movimento. Bem, dado que já falamos agora realmente, né? Já demos dica de ouro, já discutimos o tema, já trouxemos os nomes dos bois e do boi. Vamos encerrando aqui com o Joga na Roda. Rebeca de Moraes, que trazes, hein? Pois é, eu já fiquei aqui pensando o que eu tenho para agregar nesse conteúdo de tão alto valor. Fiquei aqui lembrando que no meio da pandemia, não sei vocês, mas eu dei uma acelerada na leitura, né? E uma leitura que me faz pensar o tempo todo quando eu estou olhando para a política, tanto agora a eleição americana, mas principalmente o que está acontecendo no Brasil, foi um dos últimos livros da Lilia Schwartz, que é sobre o autoritarismo brasileiro. Acho que muita gente já falou, é um super best-seller da Companhia das Letras, mas eu acho que vale muito a pena, porque a Lilia, ela se usa de uma linguagem muito acessível e muito fácil para examinar esse autoritarismo brasileiro, né, que enfim, é tão arraigado na nossa sociedade e que eu acho que ajuda a explicar muito como a gente chegou onde a gente está, que é uma missão muito difícil, né, mas acho que o livro dá bons caminhos e eu recomendo, porque eu acho que é uma leitura legal, gostosa e muito, muito instigante. Tiago Godard? Michel, eu vou de livro hoje também. Eu vou indicar um livro que eu nem acabei de ler ainda, mas eu já estou fascinado. O livro é O Povo de Deus, do antropólogo Juliano Speyer. Nesse livro ele faz um dossiê sobre os evangélicos no Brasil e traz declarações muito contundentes sobre essa, não dá nem para chamar de minoria, né? Uma maioria tão estereotipada. Ele afirma, entre outras coisas, que as igrejas evangélicas constituem um estado de bem-estar social para comunidades carentes,
que a esquerda elitizada tem uma visão arrogante e desvirtuada sobre essas comunidades, e que evangélicos, de uma forma geral, são menos conservadores do que se pinta na imprensa de uma forma geral, excetuando, óbvio, os oportunistas de ocasião. Então, acho que é um elemento importante da gente entender, porque a religião evangélica é a que mais cresce no Brasil, e seguindo no ritmo atual, daqui 10 anos vai ser a maioria. Então, acho que não dá para discutir política pública no Brasil sem olhar e tentar entender essa população. Então, fica aqui minha dica. E na rabeira, eu queria recomendar o podcast que eu amo, aqui nosso podcast irmão, que é o Foro de Teresina, da revista Piauí, que traz toda semana uma discussão esclarecedora, de alto nível, sobre as pautas políticas do momento. É muito legal esse livro do Juliano. O Juliano, ele fez esse livro baseado na tese dele de doutorado, onde ele estudou o impacto da tecnologia num povoado, se eu não me engano, na Bahia, e de lá também ele tirou a pesquisa para esse livro. É muito legal, eu adoro também. Muito boa dica. Marina Roale, que trazes? Hoje eu tô de livro também. Então eu vou de filme hoje. Ah, não é possível, Michel. Você vai Primeira sacar um vez na livro aí história. de última hora. Eu vou falar do Circuito dos Afetos, que é do Vladimir Safatov. O nome completo Ah, eu achei que era Lipovetsky, né? Não, esse aqui tá à tua altura. Quando o livro é aquele livro que eu não leio fácil, assim, que eu tenho que pensar bastante, eu falo, então tá à altura do Michel. No Lipovetsky eu leio tranquilo, dá pra ler na barca. O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, do Safatov. E o que eu acho legal, assim, para mim, onde trouxe uma lente nova para o tema desse livro, é essa ideia de que política também é corpo, e que política é emoção, sim. A gente muitas vezes fala de política como, vamos te levar para a esfera racional e vamos pensar friamente, mas quando a gente está falando de política e quando a gente vê aquele vídeo lá que mexe com a gente na internet, de alguém falando alguma coisa, pega no estômago, né? Não é só ali no racional. E como é que a gente tem que levar isso em conta quando a gente vai pensar esse tema na nossa sociedade? Para quebrar a ordem aqui hoje, vou trazer um filme documentário, que é um filme antigo, mas que eu gosto muito. Está disponível aí nos streamings, talvez em um diferente que você tenha que alugar aí, porque agora a nossa vida é pagar streaming, né? Que é um filme do Eduardo Escorel, que é um grande diretor de fotografia e também um cara que pensa documentário há muito tempo, trabalhou com Coutinho, com outras pessoas, é maravilhoso, e do José Joflin. O filme foi gravado na eleição de 2004 no Rio de Janeiro e se chama Vocação do Poder. É um documentário onde os diretores acompanharam a campanha e o dia a dia de 6 candidatos em diferentes pedaços da cidade, pessoas com diferentes perfis, para mostrar como a construção do candidato ela se faz na campanha e como diferentes mensagens são entregues em diferentes pedaços da cidade para que elas funcionem. Então, eu acho que é um ponto super legal para você ter um pouquinho de uma ideia mais clara de como é que política é uma coisa, mas são várias coisas ao mesmo tempo também. Então, eu adoro esse filme. Bora! Já fizemos o Joga na Roda, vamos pro Zap. Rebeca de Moraes tem Zap, é? Tem Zap, Michel, o @moda_sem-brusinhas, amei esse perfil. Mandou pra gente um recadinho aqui, olha, sobre o episódio Mercado Beauty. Ele diz assim, o episódio está incrível, é muito bom ouvir um podcast que constrói diálogos tão necessários. Sou professor de moda e os episódios têm contribuído para a construção das minhas aulas. Achei chiquérrimo, gente. Formador de opinião, hein? Agora vai estar citado na bibliografia qualquer dia, hein? Um beijo para você. Espero que os podcasts continuem ajudando aí nas suas aulas, que a gente adora uma sala de aula. Luxuoso, hein? Luxuoso esse. E recebi também, mensagem da Vivian Ramos, que fez contato com a gente pelo Instagram, mandou um direct só para falar que virou uma caótica aí durante essa quarentena e que tá adorando nossos episódios. Vivian, seja bem-vindo aí a esse Clube dos 14. Quem quiser mandar mensagem pra gente, pode acessar @caos.cast, mandar um e-mail no consumoteca@consumoteca.com.br e cartinhas, que era algo costumeiro que recebemos com frequência. Por enquanto estão como, Rebeca? Faz assim, lê a sua cartinha num áudio, manda pra gente um áudio ali na DM do Instagram. É uma ótima ideia que a gente se acostumou a ouvir áudio. Não sei vocês, gente, eu me acostumei com áudio, mando áudio, ouço áudio lavando louça.
é ótimo. Pega sua cartinha, escreve e manda um áudio, mas não vai no correio não, que não precisa. Qualquer hora vamos receber um gemidão do Zap aí. Vamos nos despedindo. Queria agradecer demais a participação dos meus colegas, Marina Ruali, Rebeca de Moraes e Thiago. Marina, beijo pra você. Beijo, caóticos. E antes de ir embora, queria agradecer aqui, dar o nosso super obrigada pro nosso Geração Z aqui desse episódio, né? Pro Marcelo, que trouxe ótimas contribuições. E para quem quiser seguir, ouvir mais do Marcelo, vai no Insta e segue @nós_Marcelo_Rocha. Rebeca de Moraes, tchau. Tchau, um beijo, meus queridos. Pensemos na política, senão vai ter quem pense, e pode não ser bom. Thiago Faria, adiós. Beijo, caóticos. Sempre bom estar com vocês. Eu não posso terminar esse episódio sem deixar de lembrar que isso é uma produção de Bruna Capasso e Marina Ruali, e a edição fica por conta do gigante Wesley Xavier. Tchau, um beijo e até a próxima.